que a UOL apurou. Entre agosto e novembro, o Bolsonaro gastou quase 700 mil reais na campanha com o cartão corporativo. Tá aqui na tela para vocês, eu vou colocar um vídeo depois. Aqui eu acho que é o vídeo do UOL, que identificou notas fiscais pagas com o cartão corporativo na campanha do Bolsonaro. Se vocês quiserem, inclusive recomendo que vocês deem uma procurada, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, mas não é só isso. Eu já vou voltar nessa história do Bolsonaro gastar quase 700 mil reais na campanha com cartão corporativo, mas antes eu vou só passar rapidamente sobre o Mourão. Porque o cartão corporativo do Mourão também tem algumas coisas para se explicar, porque agora o Mourão diz que esse cartão corporativo não ficava com ele, esse cartão corporativo ficava com gente da equipe para arcar com custos e tudo mais, e o cartão corporativo do Mourão, que era o vice do Bolsonaro, gastou 3,8 milhões em 4 anos. E aí tem uma matéria que destrincha com o que o Mourão gastou esses 3,8 milhões. E aí você começa a perceber que tem algumas coisas erradas. Gastou, por exemplo, despesa pagando restaurante no Brasil e no exterior. Gastou, por exemplo, 1.000 e tantos reais num estabelecimento lá muito tradicional em Lisboa, em Portugal. Tem pagamento de serviço de refeição de alto padrão em avião. Isso aqui gira em torno de 9 mil reais para uma empresa italiana. Tem 264 mil reais com pagamento de bebida. Pagamento de bebidas. Mais de 200 mil reais com cartão corporativo. Tem despesa em peixaria. 4 mil reais em uma compra. Pagamento num tal de mercado La Palma, um estabelecimento com um produto de altíssimo padrão, onde o Mourão nesses 4 anos gastou mais de 300 mil reais. Uma mercearia gourmet, que foi a preferência nos gastos do Bolsonaro também, lá no cartão corporativo do Bolsonaro, ele gastou durante esse período, que é por exemplo, aqui eu peguei um trecho em que eles falam o seguinte, tá? A mercearia gourmet foi a preferência de gastos de Bolsonaro também, mesmo com a distância de 7 quilômetros do Palácio do Planalto e mais de 8 quilômetros da Alvorada, e passou de 600 mil reais, 678 mil reais ao longo dos 4 anos, né? Tem mais, tá? Todas essas notas aqui é do primeiro semestre de 19 até o final do governo, né? E aí, para comparação, como eu falei no começo da live, né? Que eu disse que eu ia ter que pegar o Michel Temer. Quando o Michel Temer era vice da Dilma, os gastos dele nunca ultrapassaram de 1 milhão. Era sempre abaixo de 1 milhão. O vice do Bolsonaro gastou 3,8 milhões em 4 anos com comida, bebida, viagem, carnes, comida de altíssimo valor dentro e fora do país. E aí ele disse agora que esse cartão ficava com gente da equipe, que não era nem ele que usava. Porque é assim que começa, né? E sobre o Bolsonaro, o cartão corporativo do Bolsonaro e essas notas fiscais, eu vou colocar um outro trecho aqui que o UOL identificou notas fiscais pagas com cartão corporativo do Bolsonaro que totalizavam quase 700 mil reais entre agosto e novembro, durante as atividades da campanha dele, tá? Vou jogar esse vídeo aqui porque inclusive o colunista lá do UOL, que é o Josias de Souza,
Ele comentou, inclusive, sobre isso. É um vídeo bem curtinho, tem 1 minuto, mas é um comentário que vale a pena a gente colocar aqui para debater e pensar, tá bom? Tá aqui, ó. Não pode não, né? E as aspas do UOL Bolsonaro, do UOL não, da análise do Josias de Souza, né? Desculpa. Bolsonaro fez rachadinha de plástico com cartão corporativo por achar que não seria atingido. Fabiola, mas você sabe que a imoralidade, quando ela se torna rotineira, ela vira algo que vai ganhando áreas de normalidade e perde-se no processo um elemento essencial para a autocontenção dos gestores públicos, que é o recato. O Bolsonaro estava tão certo de que nada o atingiria que ele esqueceu do recato. O Bolsonaro e o bolsonarismo e todo mundo que andou com ele nesses 4 anos é exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Não é como se não tivesse corrupção e roubo em altíssima escala. Não é isso. Porque eles tentaram conseguir $1 por vacina. Não é isso. Mas eles perderam o escrúpulo. Eles perderam a vergonha. Eles não têm vergonha de nada. De roubar o mínimo ou o máximo. Porque a sensação, a aura que se passa em todos os casos que você vai descobrindo é de que, no final das contas, o Bolsonaro e o bolsonarismo vão livrar a cara de alguém. Então faz. Na história do hacker, para tentar conseguir gravar uma fala do ministro do STF, para tentar acabar com a credibilidade, quando eles queriam tentar transformar as eleições em algo parcial, que eles queriam transformar o processo todo eleitoral em algo questionável. Tudo que foi feito e os áudios que vazam, e não só nesse caso, mas em vários outros. Tô falando de rachadinha, tô falando de grampear ministro, tô falando de muita coisa. Tô falando da vacina, tô falando de genocídio, tô falando de reunião ministerial, tô falando de reunião em que o ministro diz que tem que deixar a boiada passar. Tudo isso sempre passa pelo ponto que a gente precisa de alguém para tomar a frente nisso e depois a gente livra a cara. Depois a promessa é o céu. Como se tem nas gravações que vazaram, que a gente também tratou na última live. Se você ainda não viu, também recomendo que você dê uma olhada na outra live, que a gente fala sobre isso, tá? Essa é a aura. Faz, porque depois ele tá prometendo que vai livrar a tua cara. Esqueceu de maneirar durante os 4 anos que ele teve, que ele exerceu o mandato de presidente. Ele fez do cartão corporativo uma espécie de rachadinha de plástico. Usou como bem entendeu, de acordo com essa penúltima notícia sobre o tema, que é veiculada pelo UOL, o cartão de crédito corporativo do Bolsonaro pagou 697 mil durante viagens de campanha. Esse valor é maior ainda, né? Porque a notícia esclarece que há notas ocultas, notas que ainda não foram apalpadas. Ou seja, como a gente disse também na outra live, ainda existe informação que precisa ser analisada. Tem coisa que a gente ainda não sabe e não viu. Mas isso vai aparecer. Vai demorar um pouquinho de tempo, mas isso vai aparecer.